Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente nos nossos corações hoje e sempre. É uma alegria sempre estarmos aqui reunidos para discutirmos, para aprendermos, para compartilharmos com os ensinamentos de Jesus e a alegria, né, de poder estar a cada semana com um convidado, quer seja esse convidado da casa do próprio IESP, como no caso de Cristiano Caju, ou de outras casas vizinhas nossas, casas amigas. O mais importante que nós costumamos dizer é que o trabalho prossegue, né? E a pandemia, mesmo dificultando as nossas vidas, mas o trabalho não pôde ficar parado, né? Ele não paralisou. Então, está se fazendo do jeito que dá para fazer, né? A gente está utilizando dos recursos que temos disponíveis, mas o trabalho está sendo realizado. E isso é, de fato, o mais importante. Então, hoje, nós estamos começando o mês de setembro, quer dizer, estamos começando não, porque o mês começou ontem, né? Hoje é o segundo dia do mês, mas é a primeira reunião do mês de setembro e nós estamos no Setembro Amarelo. Então, esse mês a gente vai trazer abordagens que falem sobre a valorização da vida, né? São temas muito enriquecedores e vamos iniciar essa temática com o Cristiano. O Cristiano vai falar do vício às virtudes, o caminho para a saúde mental. Não é isso, Cristiano? Exato. Pronto. Então, vamos estar atentos, porque com toda certeza teremos muito aprendizado aqui essa vida. Então, para iniciar, nós pedimos a nossa irmã Marinalva para fazer a nossa prece de início. Vamos orar, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogar ao Pai Celestial que possamos entender tudo que o nosso querido e amado irmão Cristiano se preparou para nós, que possamos fortalecer a nossa fé e ajudar aqueles que nesse momento estão com pensamentos adversos à vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a nossa querida e amada irmã Cláudia possa dar por iniciada esta nossa reunião da noite de hoje. Paz e luz para todos nós. Que assim seja. Com esta prece, nós damos por iniciadas as nossas atividades. Passo a palavra para vocês, lembrando a todos para manterem o microfone no modo desativado, tá bom? E lembrando também que a nossa palestra está sendo gravada. Caju, é contigo. Ok. Muito boa noite e muita paz a todos e a todas. Possamos ter uma noite de aprendizados, como nossa irmã falou, especialmente por se tratar de uma temática e nesse momento a gente, sem dúvida, precisa falar. Não só porque é o mês do Setembro Amarelo, que trata da valorização da vida, que trata da saúde mental de forma geral, mas esse é um marco de um mês que se discute mais essas questões, mas a gente, na verdade, precisa discutir isso durante todo o ano, né? Porque vivemos em um momento em que, de fato, a gente tem sofrido bastante com a questão da saúde mental, das dificuldades que as pessoas têm com relação à manutenção da sua saúde mental. Então, a gente vai fazer aqui um combo de informações que a gente pode trazer da doutrina espírita, mas conectando com essas questões ligadas ao tema que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou pedir uma coisa, eu não sei se as pessoas ficam no chat aqui fazendo perguntas, mas caso aconteça, vocês podem abrir o microfone para interromper durante o trabalho, que não tem problema. Tá, joia? Se quiserem fazer alguma pergunta durante o trabalho, não há nenhum problema nesse sentido. Só para deixar mais aberto, tá bom? Bom, antes da gente poder falar exatamente sobre vícios e sobre virtudes,
e quanto isso nos leva a ter uma saúde mental adequada, é importante que a gente possa fazer algumas conexões ligadas a informações que a gente mesmo discute e estuda durante nossos trabalhos na casa espírita. É importante que a gente comece a fazer essas conexões para a gente entender esse nosso processo de evolução e o que nos leva, muitas vezes, a nos conectar com vícios ou nos conectar com determinadas virtudes. Tá? Quando a gente começa a estudar na doutrina espírita, a gente normalmente começa por algumas obras mais básicas, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, além das demais que compõem as obras principais, as 5 obras principais. E quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, por exemplo, a primeira pergunta que a gente tem no livro, acho que todo mundo vai lembrar, é: que é Deus? Kardec faz essa pergunta, a espiritualidade, e a resposta é bem objetiva, mas muito poderosa. Né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí percebam que quando a gente fala de inteligência suprema, inteligência maior, porque o que é supremo para a gente? É aquele que está acima de tudo. Perfeito? Então, essa inteligência maior, essa inteligência suprema, que dá causa primária a tudo, ela está no topo do nosso processo de avaliação e análise. É um ponto importante para a gente começar a compreender esses aspectos ligados ao nosso processo. Como é que a gente se avalia nessa caminhada aqui? Mas essa conexão da primeira pergunta, ela tem que ser feita também com algumas outras que a gente também pode encontrar no Livro dos Espíritos. Se a gente for, e aí quem tiver com o livro quiser acompanhar, a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, a gente tem a seguinte pergunta: como podemos definir os espíritos? E a resposta da espiritualidade é: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Vejam, aí existe uma conexão entre a primeira pergunta e a pergunta 76. Se a gente observar que palavras a gente teria de conexão, a gente percebe a palavra inteligência. Na pergunta 1, nós temos a inteligência suprema, que dá causa a todas as coisas. E na pergunta 76, quando se pergunta sobre a definição dos espíritos, a espiritualidade nos diz: são os seres inteligentes da criação. Percebam que, na primeira pergunta, o Deus, a inteligência, ela é um substantivo. Deus é a inteligência. O substantivo como uma essência. Quando a gente fala substantivo, a gente fala como uma essência. Ou seja, a inteligência suprema é a essência que dá causa às demais coisas. Mas vejam que na pergunta 76, a palavra inteligência, ela não surge como um substantivo, ela não surge como essência, e sim como um adjetivo. Nós somos seres inteligentes, é uma qualidade dos espíritos. E qual é a diferença que tem nesse sentido? É porque quando a gente fala de essência, a gente está falando de algo que se liga a algo maior e perfeito. Enquanto o ser inteligente da criação aqui é uma qualidade que vai variar. Percebam que
a inteligência dada aqui aos espíritos, ela não é igual para todos os espíritos. E falamos em inteligência aqui no sentido de ter o conhecimento sobre as coisas. Nós, enquanto espíritos em evolução, não temos o conhecimento de tudo. Nós estamos num processo de busca desse conhecimento. Enquanto Deus é a inteligência, é a essência, é a inteligência suprema, que tudo sabe, tudo conhece, nós estamos em busca da inteligência. Nos conectamos com Deus no sentido de sermos seres inteligentes, ou seja, seres que estão buscando esse processo de aproximação com essa inteligência maior. Então, há essa diferença. E por que fazer essa diferença? Justamente para que a gente compreenda que nós estamos num processo de crescimento. Daí, não sermos perfeitos, estamos em processo de desenvolvimento e crescimento. E, por conta disso, suscetíveis à conexão com vícios, assim também como o desenvolvimento de virtudes. Se a gente vai mais à frente ao Livro dos Espíritos, na pergunta 115, para a gente também fazer uma conexão, Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Ou seja, quando ele faz essa pergunta, é justamente porque a gente já compreende a ideia de que existem diferenças entre os espíritos. Veja que ele pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Se fôssemos todos iguais, dentro de um mesmo processo, essa pergunta não caberia a nós. No entanto, se ele pergunta, é porque a gente já compreende a ideia de bom e mal nesse sentido, e a gente depois vai falar um pouco sobre isso também. E a resposta da espiritualidade é: Deus criou todos os espíritos o quê? Simples e ignorantes. Simples e ignorantes porque ainda estamos no processo de busca dessa inteligência, desse conhecimento, desse desenvolvimento do que é o estado perfeito, que só Deus o tem. E continuando na resposta, a espiritualidade nos diz: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente, olha só, conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, cada qual com uma missão para se aproximar dessa perfeição, dessa inteligência suprema. E ainda continuando, a espiritualidade ainda nos diz: os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Daí, mais uma vez, a diferença que a espiritualidade coloca. Ou seja, cada espírito vai passar pelo que necessita para se aproximar dessa perfeição, mas de acordo com a sua própria condição, de acordo com aquilo que compreende como o bem e o mal, daquilo que compreende como vício e como virtude. Se a gente for buscar a palavra, a origem da palavra vício, vem do latim vitium, que significa defeito ou falha. E o que a espiritualidade nos coloca? Que fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. Na busca
dessa perfeição maior, dessa aproximação, dessa conexão com a inteligência suprema. Mas cada qual com a sua missão, com a sua necessidade, buscando esse conhecimento para se aproximar da felicidade suprema. Mas o conhecimento é o que nos leva a entender o que é vício, o que é virtude. Essa compreensão é extremamente importante. Ah, mas é fácil compreender o que é vício e é virtude. Nem sempre, gente. Para algumas pessoas, às vezes, determinada ação, determinado comportamento, determinado pensamento pode não ser considerado um vício. Para outros, sim. Essa compreensão, essa busca é de cada um, mas a gente precisa passar por determinadas coisas para compreendê-las melhor. Nesse momento, por exemplo, da pandemia, ainda passamos por situações que nos colocam à prova quanto aos nossos vícios e quanto às nossas virtudes. Por exemplo, recentemente, alguns dias atrás, eu vinha passando por um bar aqui próximo da minha casa. E nesse bar tinha uma quantidade enorme de pessoas aglomeradas. A gente pode se perguntar, estar ali naquele momento representa algo positivo ou algo negativo dentro desse contexto? Para algumas pessoas pode ser que seja positivo. Eu estou precisando desopilar, botar a minha cabeça para funcionar, então estar num bar para mim não é nenhum problema. No entanto, quando a gente começa a perceber que a gente pode estar ferindo uma coletividade por conta disso e buscando apenas um prazer momentâneo, a gente pode estar passando por cima de determinadas coisas e nos conectando mais e mais a determinados vícios, que certamente já existiam anteriormente à pandemia, mas foram potencializados durante esse momento. Ah, mas muitas pessoas estão sofrendo, e a gente está falando também sobre saúde mental, muita gente está sofrendo nesse momento e precisa fazer alguma coisa para melhorar as suas condições de saúde. Mas existem outras questões que podem ser feitas. Mas a discussão, muitas vezes, vai entender o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. E mais, ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 629, Kardec pergunta que definição a gente pode dar à moral. E a espiritualidade responde, a moral é a regra da boa conduta. E, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Olha só, o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então a gente percebe que não é só uma questão individual. Quando a gente pensa em vício, não é só uma questão individual. Quando a gente pensa em moral, a gente está pensando no bem da coletividade também. Mas o que é que tem a ver o vício com isso tudo? É porque muitas vezes cultuamos coisas individualmente para suprir questões individuais, mas que ferem uma coletividade. Não só a individualidade, mas também a coletividade. Todos nós temos o livre-arbítrio para decidir o que é certo e o que é errado. E, muitas vezes, usa-se a ideia de podemos relativizar o que é o certo e o que é errado. Ora, quando Cristo foi perguntado sobre, dentre todos os mandamentos, qual era o maior, o que é que ele nos responde?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Mas nem sempre é isso. E quando a gente fala que relativizar o bem e o mal é correto, a gente se esquece desse maior mandamento. Porque se eu não quero que algo seja feito para mim, então eu não posso fazer alguém. Se eu não posso fazer alguém, então eu considero aquele ato, aquele comportamento como algo errado. Aquilo que prejudica alguém, prejudica uma coletividade, não só a mim. E, obviamente, que a gente precisa considerar, dentro do nosso processo de crescimento e evolução, que todos nós, em alguma medida, temos vícios, assim como temos virtudes. Não é o fato de dizer que temos vícios que vai apagar virtudes. E também não é o fato de dizer que temos virtudes que nós vamos dizer que não temos vício algum. Considerando o vício aí como um defeito, como uma falha, como um estado de imperfeição. E aí é importante porque, às vezes, dizemos assim, somos seres imperfeitos. Não, estamos em estado de imperfeição. Porque quando a gente diz que a gente é imperfeito, a gente se coloca na posição de que a gente não vai mudar. De que aquele vai permanecer sempre daquele jeito. No entanto, cada um de nós tem a possibilidade, pelo seu livre-arbítrio, de fazer modificações em sua conduta, em seus pensamentos. Eu acredito muito na ideia da mudança pessoal de cada um de nós. Mas existe a ideia, como diria lá o grupo da Bahia, chamado El Chan, né, que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Pau que nasce torto morre torto, né? Vem do ditado popular. Se a gente cultuar essa ideia, a gente vai entender que a gente é imperfeito, e se a gente simplesmente não vai fazer nada para mudar, porque se a gente é assim, para que mudar? Nasci assim, vou morrer assim, como diria Gabriela, né? Não. Estamos em estado de imperfeição. Podemos, a qualquer momento, fazer uma alteração na nossa forma de ver o mundo, de enxergar determinados comportamentos, de alterar determinados pensamentos. Eu recentemente falava numa outra palestra sobre crenças. Todos nós, temos crenças de algum tipo. E muitas dessas crenças nos conectam com vícios ou com virtudes. E eu lembro que eu tive um professor de um curso de programação neurolinguística que fala muito sobre crenças, em que ele dizia que nós temos os famosos P's programadores. O que é um P programador? É uma pessoa ou uma entidade que coloca coisas na nossa mente e acaba se cristalizando como uma ideia fixa. Por exemplo, nosso pai, nossa mãe, nossos professores, padres, pastores, políticos. Por isso que ele chamava de peixes programadores. Porque eles criam programações na nossa cabeça. Não necessariamente porque querem o mal da gente, tá, gente? Muitas vezes essas crenças são coisas que eles aprenderam com seus ancestrais e que a gente até hoje pode acreditar. Sabe uma ideia que alguém fala pra gente e a gente cresce com ela? Sabe aquela história de dizer assim, se você tomar um suco de manga com leite, você pode desencarnar. Já escutaram essa história? Né? Quando a ciência diz que qualquer suco com leite não gera nenhum problema. Posso falar isso porque eu tenho 2 tias nutricionistas, eu já perguntei isso para elas, tá, gente? Então, se tomar suco de manga com leite, não acontece nada. Mas é possível, até que tem alguém aqui entre nós agora que ainda acredite nessa ideia. Veja, essa é uma crença, entende?
Eu falei de uma pequena, mas a gente pode ter crenças de todo tipo. Ah, todo político é ladrão. Essa é uma crença. É verdadeiro ou não? Não sei. Pode ter políticos, pode haver políticos que tenham utilizado mal o dinheiro público. Mas você não pode dizer que o todo é assim. Assim como cada um de nós tem as suas diferenças. Está dentro de um processo. Está dentro de um estado de imperfeição. Qual é esse grau? Aí cada um de nós pode avaliar. Certamente o meu não é o de Dona Marinalva, não é de seu Genilson, não é de Genilda. Enfim. Nós estamos aí tentando, buscando cada vez mais passar por esses momentos. Mas essa questão sobre o entendimento do certo e do errado, do bem e do mal, está na nossa caminhada sempre. E não vem de agora. Nós temos uma herança de várias outras encarnações que a gente carrega até hoje. Pode ser que nessa existência alguns desses defeitos possam ser sanados. Mas muitos deles vêm de existências anteriores e continuam aqui e fazem parte do nosso planejamento espiritual, para que a gente possa trabalhar. Mas a própria espiritualidade nos diz o quê? Que em alguns momentos a gente não consegue suportar. A gente prefere lamentar sobre tudo que passa. Porque lamentar é mais fácil, né? É considerar que aquilo não tem solução. Que eu não vai adiantar eu me movimentar, que eu não vou superar aquilo. Enquanto aquele que trabalha com altivez, entendendo que pode sim melhorar-se a cada momento, esse compreendeu o verdadeiro sentido do que a espiritualidade nos trouxe, o verdadeiro sentido daquilo que o Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos. Tá? Então, compreendendo isso, a gente compreende também que existem vários processos dentro desse ciclo de vícios ou de virtudes. Dentro de um processo de vício, por exemplo, um dos primeiros momentos é o exemplo. Ou seja, a gente ver alguém fazer alguma coisa ou ter algum tipo de pensamento e aquele pensamento se incorpora à nossa visão, se incorpora ao nosso estado ainda imperfeito e pode ser levado por nós durante toda a nossa existência, ou não. Quem pode ser exemplo? Mais uma vez, eu acabei de citar aqui, pais, principalmente pais no começo da nossa existência física aqui, são aqueles que mais nos trazem exemplos, que podem ser positivos ou não, porque eles também estão em estado de desenvolvimento e de crescimento espiritual. Pode ser um professor. Quem aqui, de repente, teve um professor que marcou muito na escola, na universidade, e alguma ideia desse professor até hoje continua na nossa cabeça? É possível. Pode ser um palestrante espírita? Sem dúvida alguma. Não só um palestrante espírita, como um padre, como um pastor, enfim, qualquer líder religioso. E a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado com a idealização de muitos dos nossos irmãos que acabaram, por um trabalho muito bacana que fazem, muitas vezes se tornando, mais do que um exemplo, uma espécie de ídolo. Isso é perigoso. Porque é importante que a gente admire o trabalho, que admire o conhecimento, que a gente compreenda que a gente aprende com aquela pessoa, que a gente se melhora com o conhecimento que ela traz. No entanto, Cristiano aqui, Dona Marinalva, ou qualquer outro orador, não é porque a gente falou alguma coisa que aquilo tem que ser tomado como verdade absoluta. Não! Vá lá pesquisar se o que a gente está falando faz sentido para você. Se faz sentido na sua melhora pessoal. Se em vez de instigar uma virtude, não está instigando um vício. Ou seja, instigando uma falha, instigando um defeito, em vez de instigar algo positivo para alguém.
não só pais, professores, políticos, como eu falei, e não precisam necessariamente nem estar vinculado a uma entidade religiosa ou a entidade qualquer. Elas podem ser pessoas simples que a gente encontra na rua fazendo uma ação qualquer e a gente utiliza aquele exemplo como inspiração. Aquilo nos toca profundamente e a gente pensa assim, eu quero agir, eu quero trabalhar como aquela pessoa trabalha. É bacana quando a gente vê isso, né? Eu sempre cito o exemplo de Adolf Hitler, né, que era católico, e Charlie Chaplin, que era ateu. São pessoas com exemplos que podem estimular uns e outros para caminhos bem diversos, porque foram trabalhos bem diversos que eles desenvolveram. No entanto, veja que um não acreditava em Deus e o outro tinha uma formação católica. Para a gente compreender que, às vezes, esse vínculo que a gente busca, muitas vezes dentro da religiosidade, ele pode se tornar algo, muitas vezes, pesado, se a gente não souber lidar. Então, tomar cuidado com essa idolatria ou com a busca do conhecimento. Lembra lá no começo, quando eu falava de inteligência? Somos seres inteligentes, temos a qualidade da inteligência para se aproximar da inteligência maior. Mas isso só com a busca do conhecimento, só com a busca da informação. Percebem como nesse momento da pandemia isso se tornou absolutamente importante para cada um de nós? Vira uma luta que a gente observou entre aceitar o que a ciência diz ou negar o que a ciência diz? E o que é que nós temos como tripé dentro da doutrina espírita? Ciência, filosofia, religião. É possível a gente encontrar dentro da doutrina espírita algum irmão espírita que seja contra o que diz a ciência? É possível. Porque eu já vi. No entanto, não parece contraditório quando a gente fala do nosso tripé ciência, filosofia e religião? Percebam que é exatamente esse nosso estado da busca pela inteligência, da busca pelo conhecimento, que nos faz crescer e nos aproximar mais de um vício ou de uma virtude. Então, além do exemplo que eu falei, que pode estimular um vício, a curiosidade é uma outra questão. A curiosidade ela é ótima, tanto para o bem como para o mal. Mas muitas vezes, por exemplo, alguém que utiliza substâncias tóxicas, como drogas ilícitas, ou mesmo as lícitas, como cigarro, álcool, muitas dessas pessoas, eu tiro isso porque eu já vi minha mãe me falar isso. Minha mãe fumava até alguns anos atrás. Eu perguntei uma vez a ela, por que a senhora começou a fumar? Ela me disse, porque eu achava bonito alguém fumar. Eu tive a curiosidade, veja, ela começou pelo exemplo e depois ela teve a curiosidade de fazer. E isso, quanto mais jovem, mais fácil de acontecer. Além disso, quando a gente passa do estágio do exemplo e da curiosidade, a gente tem os modelos de prazer. O que é um modelo de prazer, gente? É justamente aquele modelo que a gente olha, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, é um modelo que a gente olha e diz assim, aquilo ali me gera uma vontade de fazer. Aquilo ali vai me deixar bem, sabe? Antigamente, por exemplo, as propagandas de cigarro, eu não sei quem é que vai lembrar, elas usavam determinados comerciais que geravam a ideia de pessoas sofisticadas, né? Pessoas com muita força, que usavam aquelas substâncias e aqueles modelos eram vistos como modelos de prazer, de satisfação.
Mas percebam, esses modelos escondem por trás deles coisas importantes. Primeiro, prazeres momentâneos. E que se conectam diretamente com fugas. O que é uma fuga? É quando algo me incomoda, eu busco algo para me tirar daquele incômodo, e esse algo é normalmente um prazer momentâneo. Muitas vezes, as pessoas que estão em bares, que estão em festas e que se utilizam de drogas ou de bebidas para perder a consciência ou baixar o nível de consciência, é porque muitas vezes não querem ou não suportam lidar com os seus próprios vazios existenciais. E aí utilizam fugas ou prazeres momentâneos que se conectam com vícios. Porque esses prazeres momentâneos, de maneira geral, eles nos prejudicam e prejudicam a coletividade. Uma das coisas que eu percebo que é bem comum hoje em dia é a utilização das redes sociais. Eu não sei quantas pessoas aqui utilizam redes sociais, principalmente Facebook, Instagram. Acho que o WhatsApp é a grande maioria, porque, querendo ou não, muita gente se utiliza do WhatsApp para trabalho também, né? Como nós, que muitas vezes para a gente se comunicar, para mandar um link de uma palestra, a gente utiliza o WhatsApp para isso, porque é mais fácil. Mas percebem que até a conversa entre as pessoas por voz, ninguém faz mais. Quem está aqui que eu estou conseguindo ver, me diga aí, só levantar a mão, quem é que liga para as pessoas hoje em dia? Fabiola diz que liga, por voz. Dona Aparecida também, seu Genício também. Joia. Genilda também. Olha aqui. Valber, não é isso? Também. Correto. Ok. Também. Veja, é bacana. Eu tenho feito esse exercício de perguntar, porque eu percebo que as pessoas deixaram de ligar umas para as outras. Se vocês observarem, as empresas de telefonia, elas colocam pacotes agora de voz, de ligações ilimitadas. Por quê? Porque ninguém liga mais, gente. Talvez quem é de uma época em que o telefone era utilizado apenas como comunicação verbal, talvez tenha mantido essa prática. Mas se você pegar um jovem dos seus 20 e poucos anos, depois dos anos 2000 aí, certamente ele vai dizer que ele não liga. No máximo, ele manda um áudio no WhatsApp. Mas ele não fala diretamente com a pessoa naquela hora. Então, as pessoas começaram a usar as redes sociais como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram. E o Instagram, principalmente, gente, não sei aqui quem é que usa bastante o Instagram, mas é um sugador de energia. Literalmente, tá? Um sugador. Sabe por quê? Porque ele se torna um vício sem que você perceba. E por que um vício? Porque a ideia do Instagram, assim como todo vício, preste atenção como é que funciona a coisa. Estado de formação de um hábito. Aquilo que a gente faz com frequência, tá? Normalmente o hábito se forma quando a gente tem uma expectativa, tá, gente? De prazer. A gente ativa o que no nosso cérebro a gente chama de sistema dopaminérgico. Dopamina. Algumas pessoas vão dizer que vão colocar como hormônio do prazer. Na verdade, a ideia é que a dopamina ela surge, ela inunda o nosso sistema cerebral quando a gente tem a expectativa de que algo bacana pode nos acontecer. E esse algo bacana, muitas vezes, é a fuga de algo que nos incomoda. E por que eu citei as redes sociais? Porque as redes sociais se tornaram fuga de incômodos, fuga para preencher vazios que as pessoas não querem enfrentar. E aí se torna um vício. As pessoas ficam lá horas brincando de deslizar o dedo pelo Instagram. Não sei quem é que faz aqui, mas é possível que alguém faça.
Tá? E eu não estou falando isso como uma crítica, e sim como um estado de observação para cada um de nós. E por que eu falei desse sistema de expectativa de prazer? É porque a gente fica rolando o dedo lá no Instagram procurando algo. A pergunta é: que algo é esse? Nem sempre a gente vai saber responder. Provavelmente alguém vai dizer: eu estou esperando que apareça alguma coisa. Que coisa é essa? A pessoa não vai saber lhe dizer concretamente. Mas ela vai continuar rolando o dedo lá. E vai ficar horas ali, na expectativa de que vai aparecer alguma coisa para ela. O que? Ela não sabe. Se você perguntar, ela não sabe lhe dizer. Mas é um vício. Se torna um vício. Pensem aí, não precisa levantar a mão, não. Quem é que acorda, já pega o celular e abre o Instagram? Acreditem, isso é mais comum do que o que a gente pensa. Primeira coisa que faz é pegar o celular e abrir o Instagram. Para quê? Para ver alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A pessoa não sabe. É expectativa de algo. Sabe? Existe um cientista que trabalha com a neurociência afetiva. O nome dele é Jaak Panksepp. E ele fala que todos os mamíferos têm 7 sistemas de necessidades afetivas. Uma delas é a busca. Buscar. O estado de buscar. Mas esse estado de buscar algo, ele normalmente tem que ter um objeto. Que algo é esse? Por exemplo, eu preciso de água. Então eu vou buscar água. Eu preciso de afeto. Então eu vou atrás de pessoas que possam me dar afeto. Seja num cafuné, num abraço, numa conversa, o que for. Mas percebam que na rede social existe uma busca, mas essa busca é esvaziada, tem um vazio desse objeto. É uma necessidade que você cria sobre algo que você não sabe o que é. Parece maluco, mas é mais interessante para quem cria, para os criadores lá das redes sociais, do que a gente imagina. Porque a ideia é que você fique horas ali deslizando, procurando algo que você não sabe o que é, porque você não sabe que objeto é esse. Você entra num processo de expectativa de algo, forma um hábito, esse hábito passa a não te fazer bem. Por que eu digo isso? Porque se você tirar o celular dessa pessoa por um dia e ela não conseguir ver aquela rede social, ela entra num estado de ansiedade pesadíssima. Ela não consegue. Percebam alguém que trabalha com vocês, mais jovem, que use mais rede social. E vejam como ela se comporta. Hoje o que a gente tem é um estado de atenção parcial seletiva. Você bota o celular do lado na sua mesa, começa a trabalhar. Daqui a pouco você olha para o celular. Mas você não olha porque ele ativou alguma notificação, não. Você olha, pensa assim, será que tem alguma coisa ali para eu ver? Você nem sabe se tem, mas você já fica na expectativa de que pode ter alguma coisa. Essa é a atenção parcial seletiva. Você deixa de ter atenção completa naquilo que importa e fica com a atenção parcial voltada para algo que sequer você sabe o que é. Mas, da mesma forma, nós temos outras conexões, como eu falei, com bebida, com drogas, com ambientes de festa. E eu não estou falando aqui que um ambiente festivo, onde você encontra amigos, ele é ruim. Nós, seres humanos, espíritos em evolução, em estado ainda imperfeito, precisamos de outros espíritos para o nosso desenvolvimento. Se não, por que estaríamos aqui agora debatendo e conversando sobre determinados assuntos como esse? Nós precisamos dessa conexão. Nós sentimos falta dessa conexão. Então, um evento, uma festa, é importante para a nossa saúde mental. No entanto, no momento de pandemia, onde se coloca que as aglomerações, elas prejudicam não só o individual quanto o coletivo, as pessoas insistem em fazer. Ah, mas já está passando a pandemia. Eu não sei se vocês perceberam, mas quem tomou, por exemplo, 2 doses de vacina corresponde hoje a 30% da população do Brasil. A gente não chegou nem na metade ainda. E a gente já acha que está tudo bem.
de maneira geral, eu percebo muita gente já deixando de lado os problemas ligados à pandemia. Quer ver um exemplo? Esses dias eu fiz um exercício. Eu saí aqui de casa, eu fui comprar aqui um produto no supermercado, um mercadinho próximo aqui. Eu moro aqui próximo à comunidade de Roda de Fogo. E eu disse, eu vou contar a quantidade de pessoas que estão usando máscara. Era um domingo. Eu contei 50 pessoas até o mercadinho. 50. E dessas 50, eu contei quantas usavam máscara. 15 usavam. Você vai dizer, mas foi só aquele momento ali? Não, é todo dia. É todo dia. Dentro de ônibus, local coletivo, as pessoas sem máscara. Porque acreditam que já está tudo bem. No entanto, a gente sabe que não está. A gente corre um risco de novas ondas. Mas tem a vacina. Enquanto todo o planeta não for vacinado, esse vírus pode continuar circulando. E vejam, já está se falando em Réveillon, em Carnaval. Por quê? Porque as pessoas precisam trabalhar os seus prazeres momentâneos. As fugas de muitos de nós se refletem nesses momentos. Sabe? Ou nas redes sociais, ou numa substância tóxica. Para quê? Para que a gente possa tirar a nossa cabeça de algum incômodo que a gente não consegue trabalhar. Porque o carnaval, percebam, o carnaval nada mais é do que 4 dias onde as pessoas muitas vezes se desconectam completamente de si mesmos. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já fui muito para carnaval. Mais jovem. E hoje eu já não me interesso, tá? E não é porque eu não me interesso que eu estou dizendo que as pessoas devem seguir exatamente o mesmo exemplo, mas a gente tem que conversar sobre isso. Importante. Será que o carnaval... E veja, quando as pessoas terminam o carnaval, elas estão absolutamente melancólicas. Meu Deus, só ano que vem. Já procurando o próximo feriado. E percebam, a gente passa a semana, quando você pergunta assim para a pessoa, qual é o melhor dia da semana? Sexta-feira, no final da tarde. Porque está chegando o final de semana. Aí quando chega no domingo, no Fantástico, as pessoas estão melancólicas, porque vem a segunda-feira. E ela não suporta a segunda-feira. Porque vai começar um incômodo para ela. Sabe? Quando a gente deveria viver todos os dias, final de semana ou não, tentando trabalhar aquilo que nos faz bem. Dentro do trabalho, sim, é possível, dentro do trabalho, ter coisas que te façam bem. Pode ser que você não trabalhe com aquilo que você gosta. É possível, sim. Mas é possível fazer, dentro daquilo que você não gosta, buscar momentos de satisfação. E se não é o que você gosta, eu posso colocar objetivos a médio e longo prazo para estar em lugares que, de fato, me façam bem. Mas, para isso, eu tenho que trabalhar as minhas virtudes, a minha busca por aquilo que me faz bem, mas também faz bem à coletividade. Exatamente o oposto do processo vicioso, que busca uma atenção ao momento, a tudo que é agora, a tudo que é passageiro, tá? Para fugir daquilo que incomoda. E aí não se preocupa em desenvolver as virtudes que normalmente se processam em longo prazo. Ninguém passa do dia para a noite a desenvolver uma virtude que, de fato, o melhore ou a melhore nesse nosso processo de crescimento espiritual. Não é do dia para a noite. Eu posso dizer que quando eu entrei na Casa Espírita, de 2004, até hoje, junto com o aprendizado que eu tive de várias pessoas com quem eu convivi e das atividades nas quais eu pude me envolver, eu pude trabalhar alguns desses comportamentos. Quer dizer que não tenho mais vícios? Longe disso. Mas, no meu caso, a doutrina espírita me ajudou a desenvolver isso. Não só pelo conhecimento, na busca pelo conhecimento,
mas também pela prática desse conhecimento. Hoje, se eu posso estar aqui conversando com vocês, é porque em determinado momento, eu que trabalhei com a juventude espírita, fui chamado a trabalhar com os jovens, e em determinado momento fui chamado a fazer palestras para grupos maiores na casa. Mas eu tinha muito receio de fazer, porque eu achava que eu não estava pronto, preparado para aquilo. Mas a gente nunca vai estar pronto se a gente não se propõe a fazer. Se a gente não se propõe a buscar aquilo que a gente tem de melhor e entregar para as pessoas. O que é que o Cristo fazia de melhor? Ele servia a todos, gostassem dele ou não. E o que é que a gente pode fazer? A gente também pode servir a gente e a outras pessoas. Durante esse momento de pandemia, várias oportunidades surgiram para que a gente pudesse ajudar outras pessoas, correto? É possível que cada um daqui tenha tido oportunidades, não só dentro da doutrina, mas fora também. Ajudar alguém que estava precisando porque perdeu o emprego, ligar para alguém para conversar porque a pessoa não estava bem. E aí, a grande questão que essa pandemia também nos trouxe foi justamente a partir do momento que a gente perdeu essa ideia de eu não posso encontrar com as pessoas, eu não posso estar em bares, enfim, eu não posso estar em festas. Então, o que a gente fez? A gente teve que se encontrar com a gente mesmo. E se encontrar com a gente mesmo, às vezes, é difícil, é desafiador. Porque a gente vai ter que encarar os nossos vazios, os nossos incômodos pessoais. E encarar isso, muitas vezes, a gente não quer. Daí a busca pelos vícios e a criação de hábitos para não ter que olhar para a gente. E por que eu estou falando isso? Porque o Brasil não só é o país mais ansioso do mundo, com mais de 19 milhões de pessoas com ansiedade patológica, isso antes da pandemia. Com a pandemia, certamente a gente passou bem mais desse número. E antes da pandemia, a gente tinha cerca de 12 milhões de pessoas com depressão. Segundo maior número da América Latina. E o que é a depressão? Basicamente, de maneira muito simplificada, é lógico que existem várias questões médicas aqui, mas de maneira muito simplificada, a conexão com questões do passado não ou mal resolvidas. A ansiedade, a busca de criação de cenários do futuro que a gente simplesmente não consegue controlar, porque o futuro ainda não está na nossa mão, o que a gente tem é o hoje. Só que a gente faz tudo menos buscar o hoje. Ou seja, vai lá para trás, se conecta com coisas que nos perturbam, às vezes culpas, mágoas, infelicidades, cicatrizes de maneira geral, e olha lá para frente, para buscar alguma coisa que talvez seja um pouquinho melhor do que tem hoje. E aí se incomoda, porque não sabe se vai ser do jeito que é, e na maior parte das vezes, tudo aquilo que a gente imagina que vai ser, não se concretiza da forma como a gente imaginou. Então, eu queria finalizar aqui trazendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala um pouco a respeito, não só de vícios, como de virtudes. Está lá no capítulo 17, no item 4, temos a seguinte frase. Reconhece-se, e essa é para nós, tá, gente? Bem especificamente. Reconhece-se o verdadeiro espírita, acho que alguém já conhece essa frase, pela sua transformação moral, ou seja, a busca do entendimento do bem e do mal, a busca do entendimento do certo e do errado, daquilo que faz bem para a gente, para a coletividade. A busca pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, a busca que a gente tem de domar os nossos vícios e construir de forma mais plena os nossos hábitos positivos, as nossas virtudes. Para isso, a gente usa os nossos exemplos, a gente usa todo o conhecimento que está à nossa disposição, a gente utiliza os nossos pensamentos para servir outras pessoas, a nossa força
para poder dar a mão a todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades, especialmente do ponto de vista de saúde mental, justamente porque é nesse encontro conosco, é nesse encarar quem somos, encarar os nossos incômodos, que de fato a gente consegue trabalhar todas as nossas angústias. E de que forma a gente faz isso? Compreendendo essas raízes e tentando, buscando hábitos positivos que possam construir um novo degrau nesse nosso processo evolutivo. É simples? Não. É um grande desafio. No entanto, a gente só consegue usando do nosso livre-arbítrio e experienciando essa vida, essa existência que nós temos. Que a gente possa, realmente, com muita luz, com muita amorosidade para cada um de nós, usar desses conhecimentos para, de fato, não só nesse momento, mas em todos os outros, acolher a gente e acolher a quem precisa nesse momento de desafio. Muita paz a todos, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigada. Cristiano, mais uma vez, um trabalho maravilhoso, excelente. Que bom gratidão, que Cláudia. você pôde estar aqui conosco. Fica a nossa gratidão por você ter trazido tanto conhecimento aqui essa noite. E você, que você possa levar um grande abraço, que você possa levar um grande abraço, todos nós que fazemos os Semeadores da Fé, casa que também é sua, né? Porque você é semeador. Sem dúvida. É a casa que me acolheu e que está sempre comigo, né? Eu levo o nome de Semeadores da Fé para qualquer entidade que vá fazer algum trabalho, com muito orgulho. Que coisa boa, eu também. Então, gratidão a todos os que estão aqui nessa sala, que fizeram essa escolha corretíssima, porque nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas fizemos a escolha feliz de estarmos aqui escutando uma lição maravilhosa, participando de um ambiente tão salutar, né? Desfrutando dessas energias tão boas. Então, para finalizar o nosso trabalho, nós pedimos a Genilson que faça a nossa prece. Genilson, pronto. Teu microfone está desligado. Rapaz, essa minha internet tá um negócio sério, pelo amor de Deus. Eu querendo aqui ligar e ele travado. Cristiano Caju, conhecido mais por Caju, né, amigo? Muito bom, meu amigo. Eu doido para levantar a mãozinha aqui, mas não dava. eu falo demais, seu Genilson. Não, assim, eu quero interromper para fazer uma pergunta, mas o negócio tá tão, né? Mas a gente pode, Cláudia, fazer pergunta ou já encerrou? Não, rapaz, eu tô dizendo. Aí todo para fazer uma perguntazinha, mas não, você foi menino, ele vai longe. Meu amigo, muito obrigado, muito bom, viu? Muito bom mesmo, tá? Do vício à virtude. Eita, meu amigo, que dificuldade. É isso mesmo que você explanou aí, pelo amor de Deus. Mas vamos orar, vamos agradecer, né? Assim. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, Jesus, nosso amado Mestre, anjos da guarda, Espírito protetores, te agradecemos mais uma vez por nos ter permitido estarmos aqui reunidos para aprendermos cada vez mais os teus ensinamentos de luz. Sendo assim, Mestre querido, te agradecemos, te rogando e pedindo que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine e que, por fim, nos conceda a sua consoladora e libertadora paz. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Sim. Então, com essa prece, nós damos por encerrados os nossos trabalhos, mais uma vez agradecendo a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser. Deus quiser. Abração, Caju. Um abraço, gente. Muita paz. Todos, amo vocês. Beijo. Meus amores. Boa noite a todos. Um abraço.